Olá, galerinha. O estudo dos gases ou estados gasosos. Ok, o que é um estado gasoso? É um estado físico, né? Desorganizado, onde as partículas estão loucas, tá? Tem mais espaço entre suas partículas e não tem forma definida. É só você imaginar balões. Existem balões de coração, tá? De foguete, dentre outros. O estado sólido neste, as esferas vermelhas que podem representar os átomos e ou moléculas estão bem juntas, elas estão bem compactadas. Quando a gente vem, percebe, desculpa, para os gases, você percebe que elas estão em movimentos diferentes dos sólidos, estão todas agrupadas, tá? Então ela tem o que? Uma geometria. O estado líquido, ele está intermediário, tá? Isso vai depender do ambiente no qual ele está, ou seja, a vizinhança. Então vocês percebem que os três são diferentes, né? Apresentam densidades, tá? Que podem concluir o seguinte: essa densidade, que é a relação entre a massa e o volume, é ligeiramente maior que o do líquido. O sólido é maior do que o líquido. E é lógico, tá? Referenciando aos gases bem maior. A forma do conjunto das partículas de uma amostra no estado gasoso é indefinida. Na verdade, um gás só tem forma se for confinado em um recipiente específico. Então vejam aí, as partículas estão em constante movimento, de forma aleatória, onde ocorrem várias colisões. Essas colisões são elásticas, petriscas, às vezes se juntam, às vezes separa, tá? É lógico. Isso é por meio de uma difusão ou efusão. O que é difusão? Difunde, tá? Efusão é quando ocorre por passagens pode ser assim, locais, tá? Bem comprimidos. Então é lógico, os gases eles sofrem a ação da pressão, da temperatura, tá? E da concentração deles mesmo. Então uma grande diferença entre os estados físicos é a compressibilidade. Um gás pode ser comprimido. É o que ocorre naqueles extintores, né? Então é lógico que existem várias aplicações. Imagine um pneu de uma bicicleta. Ela tem mais em nível de pressão ali que ela sofreu, mais ar que um pneu de um carro, devido à pressão. Outro fato interessante sobre os gases é que sob uma mesma pressão e temperatura, gases diferentes possuem densidade diferente. Então, o gás hélio, por exemplo, tem uma densidade de 161 miligramas por litro, nas condições ambientais de temperatura e pressão. De acordo com o modelo cinético do gás, o gás é uma coleção de partículas em constante movimento. É isso aí, pessoal. O movimento dessas partículas é aleatório, desorganizado, desordenado. O espaço entre essas partículas é muito maior que o tamanho de cada molécula, por incrível que pareça, né? Por isso, quando você sobe numa montanha, você vai ficando sem ar. Por quê? Porque o oxigênio, as partículas de oxigênio, elas vão ficando mais distantes. Então, a gente vai ficando com ar rarefeito, devido à pressão ser menor. As partículas chocam entre si com as paredes do recipiente que contém um gás. Estes choques são completamente elásticos. A velocidade média de uma amostra de gás aumenta com o aumento da temperatura. Então, imagine aí quando você começa a ferver água, ela já começa a entrar em ebulição, começa a agitar. Então, imagine os gases, né? Leis empíricas e a equação do estado dos gases ideais. Com a invenção do termômetro, por Fahrenheit, e do barômetro, por Torricelli, aliados às balanças mais sensíveis, permitiu a um grupo de cientistas curiosos e amantes da natureza a descoberta de propriedades interessantes do estado gasoso, que são elas: relações observadas entre as variações na pressão, na temperatura e no volume pareciam ser as mesmas para todos os gases. Estas observações indicavam que os gases eram obedientes a algumas leis. Então, quando a gente correlaciona volume e pressão, que é a lei de Boyle-Mariotti, é chamada de transformação isotérmica. Por quê? Vocês percebem que P1 e V1 é igual a P2 e V2. Isso significa dizer que quando eu falo transformação isotérmica, iso significa temperatura igual. A temperatura não aparece na fórmula porque ela é igual do início ao fim. Então, o processo isotérmico. Isso ocorre aonde? Imagine dois recipientes aí sofrendo a compressão, né? Vocês veem volume 2 litros, volume 1 litro,
pressão 1 atm e pressão 2 atm. Os dois estão com volumes e pressões variáveis, estão diferentes. Só que a temperatura dos recipientes é a mesma. Tá? O volume de um gás diminui quando a pressão sobre este aumenta. A lei de Boyle-Mariotti diz o seguinte: pressão e volume. A temperatura não está ali presente, porque a fórmula é PV sobre T. Como a temperatura é constante, ela não precisa aparecer na fórmula. Porém, como PV é igual a PV', elas são inversamente proporcionais. Elas, correlacionadas à temperatura, são diretamente proporcionais, mas as duas, quando uma aumenta, a outra diminui. É o que acontece aí. Você percebe que o volume diminuiu e a pressão aumentou. Logo, você tem a representação para um gráfico. Então, você percebe que toda vez que tiver uma curva, a relação de pressão e volume significa dizer que todos os pontos dessa curva, a temperatura é a mesma, é uma isotérmica. Ok? A lei de Boyle na respiração. Então, a inspiração e a expiração, ou seja, inalar e exalar. Tá? O ar e o oxigênio, relacionado ao oxigênio e ao CO2, são praticamente idênticos, não é isso? Não. Então, existe mais oxigênio no meio que dióxido de carbono, graças a Deus. E o que acontece? O diafragma, ele sofre, tá, essa dilatação, ele vai e desce. Justamente porque você tem que inalar, você tem que exalar. E isso na mesma proporção de inala e exala. Na etapa de inalação, o diafragma se expande, deixando o volume do pulmão maior. Expande, tá? Como o produto PV deve ser constante, a pressão interna do pulmão diminui com este aumento de volume. Percebam bem, quando a gente expira, a pressão do nosso pulmão é menor. Com a pressão atmosférica maior, o ar entra no pulmão até equalizar as pressões. O processo inverso ocorre a exalação, quando se permite a mesma pressão. Na sucção, usamos o diafragma para aumentar o volume do pulmão e diminuir sua pressão interna. Só que agora usamos esta diferença de pressão com a pressão externa para sugar alguma coisa, tal como um refrigerante ou um suco. Tá? Isso é o mesmo procedimento da respiração. Quando a gente correlaciona volume e temperatura, vocês percebem que ficou de fora aí quem? A pressão. Pois bem, a pressão vai ser igual, vai ser constante. Então, a lei de Charles. Então, a pressão não aparece na fórmula. Por quê? Porque ela é igual, ela é isobárica. Ok? E vocês percebem que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Um está em cima, outro está embaixo. O que acontecer? Se um aumentar, o outro também aumenta. Se um diminuir, o outro também diminui. Então, olha só. O volume de um gás é diretamente proporcional à temperatura. Então, se eu pegar um balão e colocar ele na água gelada, vocês percebem que ele reduz o tamanho dele. Na água quente, ele aumenta. Então, água gelada, temperatura menor, volume menor. Água quente, temperatura maior, volume maior. Diretamente proporcionais. Na escala absoluta da temperatura, foi desenvolvida por Lord Kelvin e é conhecida hoje como escala de Kelvin. Nesta escala, menos 73,15 graus Celsius corresponde a 0 Kelvin. A conversão entre essas escalas pode ser feita por meio dessa transformação, que vocês vão precisar calcular. Quando ela estiver em Celsius, vocês têm que, tá? Para transformar para Kelvin é só subtrair. Se você quiser em Celsius, você soma com 273. O número de partículas vezes o volume, ou a lei de Avogadro. Volume iguais de gases, medido na mesma pressão e temperatura, contém o mesmo número de partículas. Este foi o postulado da lei de Avogadro, tá? Que está correlacionado a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, átomos ou íons. Isso vai depender da questão, o que se pede na questão. Lembrando que vai estar a 25 graus Celsius, que equivale ao quê? A 273 Kelvin, 1 atm e 22,4 litros. Ou seja, pressão, temperatura e volumes, tá? Segundo a CNTP. Sendo assim, a gente tem uma observação importante quanto ao número de Avogadro.
foi quanto ao maior número de moles do gás, maior será seu volume. Tá? Quanto maior o número de moles, maior o volume. São diretamente proporcionais. Para isso, a gente tem a equação do estado dos gases ideais, que é a pressão correlacionada ao volume, vai dar o número de moles vezes R, que é uma constante, vezes T, que é a temperatura. Tá? Então, a atmosfera é uma grande mistura de gasosa. Vocês estão vendo aí a presença de vários elementos, tá? Ou de vários constituintes. A umidade relativa do ar indica o quê? A relação entre a quantidade de água que existe atualmente no ar e a máxima quantidade possível de água para aquela temperatura. Esta quantidade máxima é fruto de uma pressão que está ali no meio, pode ser a altitude ou baixa altitude. Então, olha só, a pressão de vapor aumenta exponencialmente com o aumento da temperatura. Lógico, né? São diretamente proporcionais. O ponto de orvalho é quando está a 15 graus Celsius, ocorre o orvalho. Qualquer temperatura abaixo deste valor irá forçar a uma parcela das moléculas de água dispersa no ar e se condensar em um líquido que é o orvalho. Tá? Só uma curiosidade. Se a temperatura abaixar o suficiente em um dia úmido, as moléculas de água podem se condensar, formando partes sólidas, que são as geadas. Alguns líquidos são mais voláteis que outros, ou seja, possuem maior pressão de vapor numa dada temperatura. Exemplo, um frasco de éter aberto, por exemplo, evapora muito mais rápido que o mesmo frasco com água. Lógico, né? E muito maior do que a água na temperatura ambiente. Então, essas relações, é só você imaginar álcool, éter, água, um óleo. Lógico, todos eles têm um ponto tá, diferenciado com relação ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição. Temos aí uma correlação tá, do gás hidrogênio e vapor de água correlacionado a um processo de oxidação do zinco. O modelo cinético desses gases, conhecido como teoria cinética molecular desses gases, onde um aumento da temperatura provoca o aumento dessas partículas, tá? Ou seja, de energia desse gás, devido à movimentação. Graham dizia que a velocidade de difusão, passagem do gás para outro meio, ou efusão, passagem do gás por um orifício ou barreira de um gás, era inversamente proporcional ao quadrado de sua massa molar. Ou seja, quanto mais pesado for o gás, menor sua velocidade de efusão. Como é que eu sei isso? Massa molecular. Hidrogênio, qual é a massa molecular? 2 gramas por mol. Então, em uma molécula eu tenho 2 gramas. Já a água, H2O, 16 com 2 dá 18 gramas por mol. Então, o que é mais pesado? A água. Logo, que mais vai se promover fusão e difusão? O hidrogênio, porque a água é mais pesada. Após a abertura da válvula, o balão murcho fica ainda mais murcho e o balão cheio ainda mais cheio. Isto é a consequência da lei de Graham. O que foi que aconteceu aí? Passagem de um gás mais pesado do que o outro. Então, foi isso que eu tinha que colocar para vocês. Beijo.